Annyeonghaseyo, 여러분! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com Sofia e Suzy Cho do restaurante Sokchon. Espero que gostem. Pessoal, esse episódio já tá começando e a gente já tá rindo, tá? Então, desculpa, antes de mais nada, vai ser um episódio que a gente já tá conversando há 1 hora antes de ter começado, mas ainda tem, eu sei que vai ter muita história para contar. Então, muito obrigado, Suzy e Sofia, por toparem e participar aqui com a gente. Uma obrigação do KyopoCast. nossa. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre nós, né? Sobre fofoca, falando mal dos outros. Eu tô meio travada agora, porque tá tudo ligado, agora tem que tomar cuidado com a língua. Já tava ligado. Ups, você que não sabia. Vai. A gente sempre começa o episódio pedindo para vocês, para as pessoas que vêm para cá se apresentar, fazer aquele constrangedor Chagi Soge, e lá na frente fala quem sou eu, né? Quem vai começar? Quem vai falar primeiro? Então, eu sou a Suzy, do Sokchon. Que eu posso falar de mim? Eu sou geógrafa, que sabe cozinhar e que ama K-pop. Tá bom? Ótimo. E vamos lá? Boa definição. Meu nome é Sofia, eu sou bióloga de formação e eu tô hoje no Sokchon com a minha família, ajudando a minha mãe. Acho que essa época da pandemia acabou fazendo com que eu repensasse muitas coisas e hoje eu tô com elas. E também acabei entrando no K-pop por conta da Suzy. E é isso. E ficou. E fiquei, estou ficando. É parceira de show de K-pop e dos trabalhos. Sempre que vem um convidado, depois da apresentação, eu leio uma pesquisa que eu faço baseado nas coisas que eu encontro na internet e também em outros podcasts, porque eu ouvi o podcast que você participou com a Ana Jojo, por exemplo, tá? E nos Tramas da Ásia. Sim. Eu acho que é o melhor podcast da comunidade coreana. Pena que ela não tá curtindo, pena que ela parou. Quem sabe um dia ela volta, né? Torcendo pra isso. Vamos lá. Sofia e Suzana são filhas de Dona Regina e juntos comandam o restaurante Sokchon, que abriu em 2001 no bairro do Bom Retiro. Na década de 80, a família morava em São Bernardo e possuía uma floricultura. Por estar no meio do caminho entre a capital e o litoral, era frequente as pessoas da comunidade que faziam parada na casa da família, trazendo peixe para que a Dona Regina os preparasse. Desde então, era frequente os comentários dos amigos de que Dona Regina deveria abrir um restaurante. E até que depois de 20 anos, finalmente abriu o Sokchon, né? Por que demorou tanto assim? Vocês lembram dessa época que as pessoas invadiam a casa de vocês com peixes? Muito, é? muito. A casa do meu pai sempre foi muito a casa... De todos. De imigrante que chega, passa um tempo em casa. Porque ele foi um dos primeiros a chegar, né? O seu tio foi o primeiro, né? O pai da Morana. Meu tio veio... Não, meu tio... Ele veio depois ainda. Segundo tio, ele veio antes do navio oficial. Tinha um outro que vem antes? Sim. Esse é o primeiro. Esse é o sempre homenageado. Tá. Quando tem, né, aniversário de imigração. Mas, assim, o meu pai, ele foi muito líder comunitário, foi presidente da associação, sempre esteve muito envolvido. Então, assim, era uma referência. Ele receber as pessoas, tá indo alguém. E minha casa sempre... Ele ia buscar os coreanos que chegavam no aeroporto de Viracopos e levava para casa. Chegava em Viracopos, ele ia até Campinas. O aeroporto internacional era Campinas. E aí eles chegavam e vinham para casa. Mas era porque também meu pai tinha carro. Então facilitava. Porque não era uma coisa... É aquele amigo o primeiro amigo da turma que ganha carro, tem que dar carro para todo mundo. Mas ele era, tipo... Antigamente não tinha um consulado. Bate um pouquinho menos na mesa. Não tinha um consulado. Não havia um consulado porque não tinha habitantes o suficiente, né? Não tinha coreano o suficiente. Então existia a associação. A associação fazia o papel do consulado. E meu pai era um dos conselheiros, junto com o pai do tio Salvador. Tá. Entendeu? Então eles faziam esse trabalho de receber os coreanos que estavam chegando, que estavam imigrando para o Brasil. Todos eles. Tá, mas uma coisa é receber no aeroporto, outra coisa é ficar recebendo gente em casa e fazer comida para os outros, né? Mas eu acho que todos os primeiros imigrantes receberam os coreanos em casa. Todo mundo teve família morando. De alguma forma. E quando minha mãe veio, ela... O teu pai veio antes? Depois veio a sua mãe? Isso. Eles casaram aqui. Eles se conheceram aqui? Eles se conheceram aqui. Ela era secretária dele na Associação Coreana.
Ela deu golpe do patrão ou ele que assediou a funcionária? Foi o pai do tio Salvador que contratou minha mãe. Ah, tá. Mas, ela assim, veio dessa forma. Sim, não, eles vieram separados e nem se conheciam. Eles se conheceram na associação, quando eles foram trabalhar juntos ali na Conselheiro Furtado, ficava a Associação Coreana e tal. Mas assim, voltando um pouco, quando a minha mãe veio com a família dela, eles já trouxeram, assim, aqueles galões enormes de doenjang, de gochujang. Então, assim, eu acho que a comida, essa coisa de fazer comida para todo mundo, dividir esse doenjang, dividir esse gochujang, era uma coisa já que eles faziam desde que vieram do navio. Acho que a família que morava na frente da minha mãe era a família do tio Salvador. Era a mãe. Mas isso era em São Paulo ainda, não era em São Paulo. Não era na Glicério. Não, Ericanduva. Ah, no Aricanduva, é verdade, no Aricanduva. Em Aricanduva. Eles foram morar em Aricanduva. Entendi. Na verdade, eles têm um monte. A história de imigrantes dele é bem. Eu não sei se eles foram para Aricanduva, depois eles arrendaram uma fazenda no sul, no Paraná, e aí depois voltaram para São Paulo. Então tem um monte de Tá, idas e vindas. Idas e vindas. Mas essa coisa da comida que você fala, né? Que minha mãe sempre esteve envolvida nessa coisa de fazer comida, do fazer comida para muita gente. Uhum. Então, pra gente é até meio natural, assim, ver ela... Quando você fala assim, lembrança que você tinha da sua mãe, nossa, sempre cozinhando. E a gente não morava numa super casa. Era uma casa atrás da loja. Que era uma floricultura. Era uma floricultura. Era uma floricultura que tinha... Na frente era uma floricultura que tinha uma cortina. Abria-se a cortina, era a sala. Era a sala. E aí tinha uma porta do lado que eram os quartos. E passava a sala, era a cozinha. Tá. E nessa cozinha foi a cozinha que acho que a gente mais recebeu gente... Tinha banquetes em casa. Vocês são em na quantos vida. irmãos, irmãs? 3. Nós duas e mais um irmão. Tá. Acho que tem tudo para esse episódio fazer sucesso, que o nosso público gosta de episódio de irmãs que não trazem o irmão. Não vai ser a primeira vez que a gente grava nesse perfil. E esses episódios... Não. Geralmente esses episódios fazem sucesso. Eu já tô vendo estourar a Meu irmão audiência. faz parte. Meu irmão também cozinha bem. A nossa família inteira cozinha. A gente não sabe cozinhar pouco. Tá. Não sabemos fazer comida para uma pessoa. Entendi. Entendeu? Por causa de tudo Mão isso. grande. A gente sabe cozinhar bastante para muita gente. Quando é para fazer gourmetzinho... E sabe o que eu achei engraçado quando eu descobri essa história da ligação de São Bernardo, Caminho do Mar, peixe? O prato que eu mais gosto lá do restaurante é a pescada frita com aquele molho de gochujang, que não tem em nenhum outro lugar. É um prato só que só tem lá. Eu só não como tanto ele... ou mais ele, por causa do meu filho, que ainda não come coisa apimentada. Mas assim, se ele começar, provavelmente a gente só pediria ele. Ah, que legal. E é um prato que... Você acha que foi invenção da sua mãe? Eu nunca vi esse prato assim em outro lugar. Desde que vocês pegaram o sopchá... Existia uma versão dele no restaurante da antiga dona. Porque o sopchá não foram vocês que abriram. Não, vocês foi uma outra pessoa que abriu, que não durou 6 meses. E aí a gente pegou o sopchão. E aí tinha um cardápio pré-feito e ela tinha uma versão de pratos de peixe. E quando a gente viu, nem todos funcionavam. E esse foi um que funcionou, que a gente melhorou ele. Entendi, deu uma adaptada, deu uma pra mão da sua mãe. Isso. Entendi. E você tá desde o começo do restaurante? Eu tô desde o começo. Em 2001. 2001. Largou a carreira na geografia, nessa apaixonante carreira da geografia, cheia de emoções, pra ir para um restaurante? Como assim? Na verdade, é que eu estudei fora, então eu estudei geografia fora. Quando eu cheguei no Brasil, já não significava muita coisa. Tipo, a geografia do Brasil não se aprende lá fora. Não. Aí eu estava trabalhando com a minha mãe em loja de aviamentos. A gente tinha uma loja de aviamentos que era da família, do lado da família da minha mãe, eles trabalhavam com aviamentos. E a gente estava fazendo uma parceria lá, mas era final dos anos 90. A importação começou a entrar em massa. E para a gente, que vendia aviamentos importados, perdemos para a China. E para a Coreia ficou inviável. Então, não valia mais a pena. Então, a gente teve a oportunidade de abrir o restaurante. Minha mãe agarrou aquilo e
fechamos a loja e fomos. Nas pesquisas que eu fiz, assim, eu vi que a sua mãe morou... Vocês moraram fora, então? Sim, sim. Quando... Nós somos imigrantes 2 vezes. Assim, então, minha mãe... vocês nasceram no Brasil? Minha mãe casou no Brasil. E nós somos filhos de imigrantes, né? Meu pai e minha mãe. E aí nossa família, fomos todos em 89 para o Canadá. Meu pai queria dar essa experiência de ser e imigrante. Aí do que é sofrer com a imigração. E nós fomos para o Canadá em 89. Para Toronto? Para Toronto. Mas foi uma época que muita gente foi embora, assim. Foi muita gente... E a gente foi pro Canadá. E vocês tinham quantos anos, mais ou menos? A gente não precisa ficar revelar a idade. Você estava em que fase da escola? Eu tinha 17, a Suzy tinha 15. Nossa, então não foi numa fase assim tão boa, porque você chega na escola, todo mundo já tem suas turmas. Sim. Você já tinha se formado no colegial quando você foi? Então, eu já estava faltava 6 meses. E aí eu... Foi em agosto. E não podiam esperar você se formar para ir? E aí... não, porque sabe que naquela época não era tão fácil você, vou mudar né, assim, e o documento sai em semanas. Não, meu pai estava nesse processo há um tempão, acho que demorou muito tempo. A gente estava quase desistindo. Eu acho que o consulado o consulado principal do Canadá era na Argentina. Tinha uma coisa assim, que era muito difícil e tal. E, de repente, a gente já estava quase desistindo, porque meu irmão já estava na faculdade, eu estava terminando a faculdade. Não, e aí, terminando o colégio. eu estava terminando o colégio, meu irmão tinha entrado na faculdade, a gente estava quase desistindo, mas teve aquele momento político difícil no Brasil. Que, assim, a inflação era de 200%, tava uma coisa... A gente vive em épocas de OTN. Tava antes disso. O que é era OTN? antes disso. Você... Foi... Assim, eu lembro que o boleto de escola, eles entregavam na sala porque mudava. Mudavam-se os zeros, a cédula... Acho que você não é dessa época, né? Eu peguei o finalzinho, assim, da criança. Era o que eu via na televisão. Sim. Remarcando o preço toda hora pra ver. Mas OTN era um valor e você pagava 5 OTNs para isso. Tá que o valor da moeda mudava tão rápido que precisava assim, ter eu uma lembro coisa dessa. de ter guardado notas assim que mudavam, tira os 3-0, coloca 3-0, umas coisas assim. Mas, e aí meu pai pegou e falou, puxa, eu acho que eu vou querer... Vamos, porque vai ser uma educação melhor para vocês e tal. E a gente foi. Mas tinha família lá, alguma coisa lá? Uma tia nossa que sempre pediu pra gente ir. Vem pro Canadá, E nós fomos. E vocês ficaram quanto tempo lá? Eu fiquei 5. Eu fiquei 10. A Suzy ficou 10. Mas você voltou antes e a família continuou? Voltei antes. A família continuou. Mas você fez biologia lá? Não, eu fiz aqui. Ela começou lá. Eu comecei lá e eu vim pra cá porque eu queria voltar pro Brasil, porque eu sou brasileira, porque... Tinha um namorado aqui esperando. Eu vou precisar cortar essa parte também? Eu demorei pra voltar porque eu tinha um namorado lá. Mas é que eu também queria terminar a faculdade. Eu não queria vir fazer vestibular aqui, porque eu falei, não tenho condição de fazer Mas você vestibular. acha que ia ser geógrafa no Canadá? É isso? Por que você fez geografia lá? Porque eu fiz geografia? Eu acho que assim, eu tava fazendo... na verdade, tava fazendo ciências do meio ambiente. Tá. Que naturalmente me levou para fazer geografia rural. Tá. Foi um caminho. E aí eu fiz ciências sociais, geografia rural e urbanismo. E aí eu me formei em geografia e urbanismo. Foi um caminho que foi me levando pelas matérias que eu fiz. E as ciências do meio ambiente ficou para trás, bem para trás. Porque realmente eu acho que o que eu estudei naquela época está acontecendo agora. É incrível, né? Sim. Que eu devia ter ficado, de repente. Poderia ter mudado o mundo. Poderia ter mudado o mundo. Pode mudar o mundo ainda, né? Eu acho que Sim, todo mundo... verdade. Mas como é que... Então, você voltou antes, você voltou depois de 10 anos. O seu irmão ficou mais lá? O seu irmão voltou antes ainda? Meu irmão voltou... Minha mãe e meu irmão voltaram 2 anos depois que eu voltei. Ela voltou. Você ficou sozinha no Canadá. Não, o que aconteceu? O Brasil, quando eu voltei, o Brasil tava... Começou a crescer. Estabilizar. Henrique, Plano real. Plano real. Começou o plano real. E aí a importação veio que nem, né? Começou a abrir e tal. E a minha mãe, os meus tios falavam, não, vem pro Brasil, volta pro Brasil. Porque assim, a família da minha mãe todinha está no Brasil. E o do meu pai também. E nós fomos pro Canadá. Por causa de uma tia. Por causa de uma tia. E essa tia também voltou pro Brasil? Não, ela ficou. Tá lá. Tá.
E aí, a gente sempre teve... A gente foi numa época sem internet, sem, né? Assim, se falava pelo telefone e a conta alta, né? Tinha que marcar era hora minuto para falar. era rápido. Internet, nem pensar, cartas, eram cartas que a gente ficava esperando todo mês uma carta. Então, assim, a saudade era imensa. E minha mãe sempre falava, nossa, tenho muita vontade de voltar Pro Brasil. pro Brasil. Que era natural sua mãe pensar em Voltar pra Coreia. Sim. Mas ela queria voltar Meu pro pai Brasil. faleceu no Canadá, então já tinha essa história assim pesada da gente estar lá. Meu pai, logo meu pai no faleceu. começo. Então foi bem difícil assim. Entendi. A nossa vida lá não foi fácil. Aí você, quando o seu pai faleceu no Canadá, foi quando você voltou? Não, ele faleceu quando a gente chegou. Fez nem um ano que a gente chegou. A gente foi em 89, em 90 ele faleceu. E aí, assim, minha mãe cuidou de nós três, nós fomos. A mãe fomos os solteira. 4. Mas mãe aí, sola. como aí, desculpa então, quando o seu pai resolve levar vocês, ou a família decide ir lá, o teu pai achou que ia pro Canadá trabalhar com o quê? Não, então. Aí tem uma outra coisa, né? O imigrante é imigrante, né? Ele vai... Eu vou me virar lá. Vou me virar. Se eu me virei no Brasil, o Canadá Vou é me fichinha. virar. Não, então assim... Tenho 3 filhos. Quando as pessoas vêm pro Brasil, acaba trabalhando com alguma coisa em confecção, alguma coisa, né, que a comunidade está fazendo. E lá não é diferente. Lá também tem um nicho que os coreanos estão, principalmente os Lavanderia. imigrantes. Não. A gente tinha Loja uma de conveniências. Ah, tá. Variety Loja de Store. conveniência. Você sabia que tem uma série no Canadá que é Kings, que é uma loja de conveniência no Canadá da família não vi, coreana, Eu né? não assisti vi. inteiro, não. Eu achei muito chato. Ela é meio bobinha, Mas lá os coreanos costumam fazer Sim, loja de conveniência. sim. Mas mas- tinha outro seriado chamado All American Girl, que era com aquela Margaret Cho. Também era uma família de loja de conveniências. Você estava lá no Canadá quando estava essa isso série? daí era muito mais parecido com a nossa vida. Tá. Entendeu? Era muito mais engraçado, assim. E aí, quando vocês chegaram lá, a ideia era abrir uma loja de conveniência. Ah, sim. Isso. E abriu? Abrimos. Sim, trabalhamos. Tá. Muito. Trabalhamos alguns 365 anos, né? dias 360. por ano. Não fecha. Não fecha. Das 7 às 11 da manhã. Das 7 às 11 da noite. E a gente... Era uma vida difícil. Novos, Entendi. né? Mas, assim, né? Tudo é experiência. Eu acho que a gente tinha... Graças a Deus, a gente tinha a saúde. Minha mãe também era mais nova. Mas, infelizmente, meu pai não Ele mal chegou e faleceu. sei. Mas, Mas ainda não é hora na hora já pensar em voltar quando Mas isso acontece? foi o que a gente pensou. E Mas- o que fez mudar de ideia? Minha mãe, eu acho que na época, ela estava muito abalada também. Eu acho que ela falou: vou para o Brasil e vou depender de quem lá? eu acho que a gente tinha comprado um negócio, existia um leasing, você não simplesmente entendi. faz, né? Você não abandona. Então, Tá. assim, a gente tinha um negócio, tinha que tocar. Vendeu-se o negócio, comprou-se outro. Eles estavam até bem, assim. Depois que eu voltei, e quando eu voltei, a gente já nem tinha mais a loja. Não, minha mãe fez muitas amizades diferentes no Canadá, assim. As amigas dela no Canadá eram todas muitas mulheres. Coreanas. Que eram coreanas, da Argentina, do Brasil, do canadense mesmo. Então, ela tinha um grupo de mulheres da igreja que eram amigas delas, que elas viajavam junto e tal. Então, para ela estava bom. Ela Tinha uma rede de apoio. Ela tinha a turminha dela, a gente estava trabalhando. E ela, a minha mãe foi muito, assim, muito guerreira, porque ela pegou, assim, a gente quando comprou um negócio, era uma coisa para a família toda tocar. Assim que meu pai faleceu, a gente ficou muito, porque ele era o administrador daquilo. Porque era uma loja de conveniência razoavelmente grande, assim, tava com um super trabalho. Mas aí, o que a gente fez? Aí minha mãe, com o tempo, vamos vender isso aqui, porque é pesado pra gente e tal. E ela foi atrás de uma coisa que ela conseguia fazer. Então, ela comprou uma lavanderia que fazia... Que é considerado... a lavanderia era um depot. Que você não tem o maquinário da lavanderia lá. Você só recebe. Você recebe. Isso. Você é um ponto de distribuição. Isso, mas você tem a máquina de costura. Que você consegue fazer Tá. Você ganha uma comissão pelas roupas que lava e as roupas que você conserta
uma parte fica pra você. E minha mãe sempre foi muito manual. Tá. Então, aquilo pra ela era mais tranquilo, né? Uma coisa... Aí eu já não estava mais lá, mas a Suzy e meu irmão trabalhavam juntos e tal, e era muito mais tranquilo. Uhum. E elas estavam super bem e tal, só que aí eu já tinha voltado pro Brasil, e tava dando um boom, assim, né? E aí meu tio, o irmão dela, falou, volta pro Brasil, a Sofia já tá aqui. E aí deu que ela veio fazer uma visita e ela e meu irmão decidiram, vamos voltar, então. O Brasil Agora a gente ruim, mas é bom. É bom, né? É ruim, mas é ótimo, né? E aí eles voltaram. E aí eu não quis voltar. Por causa do namorado e a faculdade. Não, porque eu tava na faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade e eu não ia sacrificar de novo, porque eu tinha acabado de entrar no colegial, eu comecei do zero lá de novo. Falava inglês quando vocês foram? Nem the book is on the table. E São Bernardo fala um inglês bom, não? Muito bom. Mas não, a gente não falava inglês, a gente foi... Não, a gente foi sem falar nada. Eu gosto de falar, hein? Eu fiquei 6 meses muda. Eu não abri a boca. Não, mas abri a boca. Mas a hora que eu abri a boca... Não, Mas o fato de nova, né? 15 anos, nova. Sim. O fato de você trabalhar, você já está atrás do balcão. Porque o imigrante, você põe atrás do balcão e se vira, né? E atender as pessoas e trabalhar numa loja de conveniência que você tinha que saber o nome dos itens, fez você aprender inglês bem rápido. Era uma loja de conveniência padrão canadense ou era uma loja meio coreana? Não, era padrão canadense. Padrão canadense. Mas é que a gente também tinha que aprender e a gente teve que crescer mais rápido, porque nós éramos os tradutores dos meus pais. Também tem isso, né? E a tradução era incrível. Porque ele falava em coreano, a gente traduzia pro inglês, o cara falava em inglês, a gente falava em português, meu pai respondia em coreano. Em médico, em banco, em advogado, tudo era assim, era muito complicado. Sempre assim. Mas o canadense, de certa forma, tá acostumado com isso. O Canadá é um país mais... muito multicultural. Assim, acho que tem uma média de que em Toronto, entre 10 canadenses, acho que só 2 nasceram em Toronto, o resto é tudo imigrante, né? Então... Assim, de certa forma, não foi dramático, foi interessante, né? Acho que fez a gente crescer. A gente conheceu a diversidade que a gente conheceu de pessoas lá era incrível, assim. Vocês andavam mais com coreanos, latinos, tinha brasileiros? Sempre canadenses, mesmo. Sempre canadenses e imigrantes. O nosso grupo era multicultural mesmo. Tá. Refugiados, coisa que eu não sabia nem o que era. Muitos refugiados. De que lugares, geralmente? Líbano, do Irã, Afeganistão, Malásia. Gente do Paquistão, da Índia. De todos os... O Vietnã. Coreanos também. E aí, como é muito diferente, você é só mais um. Então, não é o... Sim, Mas você acha que o pessoal olhava pra vocês mais como coreanas ou brasileiras? A gente tinha umas amigas coreanas da Coreia mesmo. Que chegavam a vocês como brasileiras, provavelmente. Com certeza. A gente era Nami. A gente era Nami, mas a gente se dava muito bem com elas. E a gente tinha as nossas amigas argentinas, coreanas argentinas. Tá. Que a gente era a turma do Nami mesmo, que a gente sentava junto e metia a boca nos outros. Renderia bons podcasts. Muitos. Elas eram engraçadas também. A gente teve várias amigas lá, vários grupos de amigos diferentes. Mas aí, então, Sofia, quando você voltou pra cá, você fez o quê logo de cara? Eu voltei e fui fazer faculdade, né? Você fez biologia aqui. Fiz biologia aqui, aí eu trabalhava, fazia faculdade, tinha que me virar, né? Porque eu escolhi voltar, então eu tinha que me quando virar. você entrou no restaurante, foi em que ano? Foi na pandemia? Não, então. Tá. Eu tô no restaurante desde o começo. Assim, eu sempre ajudei minha mãe, né? Sempre ajudei a minha família. Ela entrou em 2001 também. Então na verdade, a Suzy ficou na loja de aviamentos e eu fiz essa transição com a minha mãe. Eu vim com ela. Só que aí eu tinha um filho pequeno, aí depois eu tive outro, aí depois eu tive outro, né? Na verdade, ela tava grávida no começo do restaurante. Tava grávida, E assim, mas eu sempre estive presente, não como agora. Depois da pandemia, Mas ela vinha de fim de semana, de sempre, sábados, trabalhar, porque é mais puxado, então precisava de uma mão, ela vinha. Sim, mas... E sempre na cozinha? Sempre assim, no começo eu ficava mais no caixa, e depois a Suzy tomou
conta da administração ela viu que é mais fácil toda. ficar no caixa e te jogou pra cozinha. E aí Mas eu corro ia pra cozinha quando precisa. Mas hoje Eu descobri que eu sei cozinhar. Mas recentemente. Ah, meu assim. Deus, olha só. Eu Tô acho que orgulhosa deve ter de muita mim. gente que deve... Você acha que tem muita gente que tá surpresa de que a Suzy tem uma irmã que também trabalha no restaurante? Muito! Você Né? sabe que teve um dia que a Suzy não foi, e eu fui pro salão e as pessoas Quem é olhavam você? pra mim e falavam assim: cadê a Suzy? Né? Tipo assim, que decepção. E aí eu falava, a Suzy tinha que sair, teve um outro compromisso e tal. E aí, nossa, mas de onde você surgiu? Eu falei, gente, eu sempre estive na cozinha. Mas que a vida é vocês injusta, nunca... assim. Alguns ganham os louros e outros têm que Pois trabalhar. é, mas eu não ligo. Mas é o que eu falo. Esses trabalhos que a gente está fazendo ultimamente, desse boom da cultura coreana no Brasil, eu não ia conseguir fazer sem ela. Entendeu? Dessa parceria nossa. Não dá para trabalhar sozinha, assim. Ah, porque não dá pra fazer o restaurante e mais isso. Por causa desse sentido? Não só isso também. Porque mesmo a gente indo no local fazer, eu não consigo ir sozinha e fazer sozinha. Tá. Precisa ter uma parceria, precisa ter mais uma mão. Entendi. Entendeu? Então ela é minha assim, a gente é junto nisso. Então vamos lá. A Sofia voltou antes, terminou fez a faculdade aqui, e aí já tava. Aí depois veio a sua mãe, aí depois veio a Suzy. Né? Isso. Essa é a ordem. Isso. E aí, enquanto você estava aqui fazendo faculdade, sua mãe estava lá cuidando da Suzy, Lá, da vida lá no Canadá. Aí ela vem pra cá, ela já começa a querer trabalhar aqui, assim que sua mãe chega aqui no Brasil. Sim, assim que minha mãe chega, ela já começa A loja de aviamentos? A loja de aviamentos, Tá. que era um negócio que o meu tio já estava Aham. consolidado e tal. E ele, não, vamos abrir uma no Brás e você vai abrir uma loja. A gente vai ter uma loja. E aí no você Brás. ajudou nessa loja também? Sim. Tá. Aí isso foi na época que eu estava na faculdade. Aí Entendi. trabalhava um pouco lá e tal. E aí você achava que ia fazer biologia pra fazer o quê depois? Então, eu fui fazer biologia porque eu me encantei pelo meu professor de biologia. do cursinho, do colégio? Não, do Canadá. colégio, do colégio. No do Canadá, colégio. isso? Não, no colégio. Aqui no Aqui no Brasil, Ah, no colégio. Você gostava da matéria? Gostava da matéria. Tá. Eu tinha ficado de recuperação. Em biologia? Olha só, em biologia. Ainda bem que você E gostava aí- da matéria. Não, então. E aí eu falei, gente, isso não é pra mim e tal. Mas aí eu fiquei de recuperação e comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, gente, tô gostando disso, sabe? É Tá. muito... E aí meu professor... E tinha o meu professor, que era maravilhoso e tal. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, quero ser bióloga e tal. Fui pro Canadá e eu falei, eu vou fazer biologia. E eu entrei na faculdade lá. De Só biologia. que de biologia, né? Na faculdade de biologia, de ciências biológicas. E aí, só que quando eu tava lá, e aí eu tinha vindo pro Brasil para visitar minhas primas, né? Com 19, 20 anos. A Com gente é muito 20 ligada anos. às nossas primas. É. Vira minha mais- família- nas férias minha família- vinha pro Brasil frequente. Foi, Não, e não foi era frequente, foi a não. primeira vez que eu Tá. também naquela época não era fácil viajar assim, Aham. vou, né? E eu vim para visitar. A Suzy já tinha vindo uma vez, e aí eu nunca tinha voltado pro Brasil. Vim pra quê, né? Ai, Sofia, vamos morar aqui. A gente tá morando. Meus tios estavam morando num apartamento que eles moravam embaixo e elas em cima. Não. E aí eu falei, eu vou. eu vou. E aí eu vim. Eu vim pro Brasil, e aí. A sua mãe deixou. Sim, deixou. Ela ficou muito chateada na época. Tá. Ela falou, não, porque eu queria que a gente ficasse junto, não sei o quê. Mas, sei lá, tem uma... Assim, quando você vai embora... Assim, eu sou brasileira, né? Quando você vai embora... Nossa, você se sente tão brasileiro, sabe? É uma coisa, acho que é uma coisa que todo mundo fala, que você fala assim, nossa. E aí eu olhava assim, eu falava assim, gente, eu não me vejo aqui, eu não me vejo, assim. Eu gosto do Canadá. Eu não tenho, assim, coisas muito ruins para contar, além, né, de coisas tristes, assim, tipo, meu pai faleceu, por exemplo. Mas não foi assim, né? Não era, mas não era mas não era uma alegria também. Eu falei, não, eu preciso Então, já voltar pra pro mim Brasil. já foi diferente. Preciso voltar pro Brasil, eu sou brasileira. Eu tava super adaptada lá. Tava super de boa no Canadá. Não tinha problema. Não morria de saudade. Morria de saudades da minha família, mas eu não morria de saudade do Brasil. Não era uma coisa, assim. E o que te empurrou? Pra voltar... Porque quando meu irmão decidiu voltar pro Brasil, a minha mãe falou, não pode ficar 2 no Brasil e 2 no Canadá. Então eu vou embora junto. E eu fiquei muito sozinha.
Como assim não pode ficar... Fica 3 e 1? Eu não entendi essa porque lógica. ela já tinha a ideia de que eu ia voltar por causa disso. Mas eu fiquei... Nesses 2 anos que eu morei sozinha, eu fiquei muito sozinha. Ela foi já sabendo que a Suzy não vai aguentar, ela vai vir também. Sabia. Sábia. Porque eu fiquei muito sozinha. E mesmo assim com os amigos, com a família dos amigos, não é igual. Entendeu? Então, toda sexta-feira eu ligava pro Brasil. Tinha um horário certo. E chorava? Chorava, falava, ficava triste, fofocava, né? Ficava... Ria, falava mal de todo mundo. E aqui, eu e meu irmão aqui, a gente tava na balada, né? Assim, sexta-feira, liga minha irmã chorando e nós dois assim... Deixa a tonta lá. Ela quis ficar lá. E eu terminei a faculdade tão rápido. Eu terminei a faculdade em 3 anos e meio. Eu fiz todos os Eu vou matar todas as matérias o quanto antes pra poder voltar. Exatamente, foi o que eu fiz. Porque eu queria estar na balada. Mas aí pensando bem assim, dava pra ter só vindo, né? Não precisava ter terminado. Precisava? Foi importante? Foi importante eu me formar. Foi importante eu me formar no Canadá. Era importante aquilo. Era importante aquilo, eu acho que assim... Pô, minha mãe lutou pra caramba como mãe solteira, de uma adolescente. Ela fez de tudo pra entrar naquela faculdade, então... Entendi. Entendeu? E assim, você sabe que a minha mãe não era mulher, aquela pessoa de olhar nossa nota, nem nada. Ela, coitada, nem teve tempo pra isso. Então, eu acho que era orgulho próprio mesmo, que eu tinha que me formar na faculdade pra falar, minha mãe tá aqui, ó, mamãe fez. Mas eu acho que também tem essa coisa da gente... Eu vejo isso em mim, vejo isso nos meus irmãos, vejo isso na minha mãe, né? E no meu pai também. Que a gente tem que terminar o que a gente começa, né? Então, quando eu tava no Canadá e eu resolvi voltar pro Brasil, eu não fiz 1 ano de faculdade. Eu tranquei logo no começo. Eu falei, não vou... Começar e largar, não. Porque a faculdade lá começava em setembro. Em outubro eu tava aqui. É verdade. Então eu comecei, eu fui nas primeiras aulas. E aí depois de 1 mês eu cheguei e falei, não. E outra, lá você paga a faculdade. Você assina um leasing, né? E eu cheguei lá e falei, não vou fazer. Eu tinha ganhado até uma bolsa, sabe, assim. E aí eu recusei a bolsa, a moça ficou chocada. Falou assim, sim, né? E eu falei... Eu vou pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil. E, então, assim, acho que essa coisa de você terminar o que você começa, né? Então, em todos os sentidos. Você começou lá, você termina. A gente sempre... É verdade, isso é uma coisa nossa. E quando você se formou, a família foi lá ver sua formatura ou não? Você se formou e já voltou? Não, minha mãe foi. Minha mãe foi. Ela chegou antes da minha formatura. Ela foi lá como fotógrafa oficial da família para tirar a minha foto com o diploma e tal. Eu acho que eu fiquei mais 2 semanas no Canadá e voltei. E aí, você voltou junto com a sua mãe? Voltei junto com ela. E aí, foi o reencontro no aeroporto depois? Nada. Não, eu já tinha voltado várias vezes. Depois que todo mundo voltou, eu voltei. Mas aí ficava mais fácil de eles me esqueciam no aeroporto. Ninguém ia me buscar mais. Chegou uma vez que você voltava numa sexta-noite, por exemplo? Pois é. Teve uma vez que eu tive que ligar pro meu irmão a cobrar, que eu tinha que aprender, lembrar como é que usava o orelhão. Ligar a cobrar. Ele... É hoje? Eu tô aqui, morrendo de calor, com roupa de inverno. Mas era assim, eles esqueciam que eu vinha. Não, é que ela já tava vindo... Ela demorou uns 3 anos pra vir, né? De fato, de vez, né? E eu acho que numa dessas... Eu voltei em 99. Eu fiquei 10 anos certinho, eu voltei em 99. Ela ficou noiva. 1 ano antes, eu fiquei pro noivado, perdi até minhas provas, uma parte das provas da faculdade para poder ficar no noivado dela, e aí voltei pro Canadá. E aí eu terminei o ano, falei, não, ela vai casar, tem que voltar, tem que fazer, tem que... E foi. E aí, como que é, então, depois de tudo isso... Bom, é que vocês já tinham uma loja de aviamento no Brasil, então vocês voltaram a ter convívio com coreanos, trabalhar com coreanos. E aí não fica assim, putz, já é difícil vender aviamentos, atender coreanos que são grossos, que xinga, chora pra não sei o quê. Quer saber, tá difícil, vamos abrir um restaurante e atender coreanos. Não parece um pensamento lógico. É que assim, a gente faz parte de uma igreja. Tá. Então, esse convívio com os coreanos nunca foi... Nunca terminou. Nunca terminou. E nossos amigos de infância são os coreanos da igreja. Tá. Então, até hoje, são os mesmos amigos. A gente tem amizade de mais de 40 anos. Então, não foi, assim, um choque tão chocante trabalhar com os coreanos. E mesmo no Canadá,
a gente fazia coisa com os coreanos. Era engraçado E isso, né? essa coisa do restaurante é assim, sempre foi um sonho da minha mãe. Tem um restaurante. Ter um restaurante. Ah, Meus pais, antes de ir para o Canadá, pensaram em ter um restaurante também. entendi. Quase Mas meu compramos um pai restaurante estava naquela muito época. envolvido. Daquela época. É. Meu pai estava muito envolvido com a colônia e tal, e ele. Meu pai quase assim, na época também abriu um jornal também, sabe? Então, assim, os negócios. Como minha mãe ele já tinha um negócio em São Bernardo, a gente já tinha uma loja em São Bernardo. Aí meu pai, naquela época, pensou em fazer outras coisas e tal. E aí esse sonho do restaurante foi ficando. E hoje, eu conversando com a minha mãe, a gente sempre fala, puxa, eu devia ter aberto um restaurante, porque o papai também ia se beneficiar disso, sabe? Porque ele gostava De juntar de galera. juntar, de sempre estar na festa, no A gente meio, fazia né? essas viagens com 50 famílias. Tá. No Sim. sítio. Sim. Não, a gente já fez bate e volta pra Caverna do Diabo. Nossa. De São Bate e Bernardo. volta? De São Bernardo. De São Paulo já é longe. Eu acho que de foram São 20 Bernardo. carros Nossa. da colônia. Da Pra colônia, chegar lá, só ver uma família. Era caverna, família. ser É que era- picado por pernilongo e voltar. Não, a gente chegou. Mas era só nossa família. Então são 20 carros da nossa família. Ah, Primos. Mas ó, a gente fazia essas coisas, esses programas malucos. E assim, e todo mundo levava comida. Então a gente chegou pra almoçar. Aí abre aquele monte. Abre um monte de. Fomos marmitas. visitar a caverna e voltamos pra casa. Bate e Pegando. volta. Hoje eu passo ali do lado e falo, cara, eu moro muito perto da Regis ali, né? Eu moro na Zona Oeste. Eu falo, não sei como que a gente saiu de São Bernardo pra ir até a Mas Caverna naquela do época a gente Diabo. fazia muito comboio de carros indo pra praia. A gente pegava aqueles mariscão em Bertioga. Então, eu lembro de ter ido uma vez, era lua cheia, lá. Quando a gente chegou na praia, todo mundo estacionado, a gente olha pro lado assim, só tinha coreano estacionado. E era todo mundo da igreja. Não, é porque o Pro calendário, pessoal, a máfia aqui tá chegando, não é uma igreja. o calendário lunar mostra toda a As ondas- maré. A maré. E aí meu pai marcava todas as marés, porque ele era confucionista, assim, né? Aham. E aí ele marcava tal. E aí, quando era a noite da grande cheia ou da grande, né? Quando recua bastante, não importava a hora. Se era meio-dia, 1h da manhã, Tinha que ir 3 lá da pegar manhã, marisco. tinha que descer. A gente descia. Descia. Ele fez umas pegava- facas especiais. Será que é por isso joguei. que vocês moravam em São Bernardo, que ele queria estar perto da praia? Ah, eu não sei. Olha, Sei. eu sei mais ou menos essa história. Meus pais, quando casaram, foram morar em Tremembé. Tá. Moravam num sobradinho lá. E aí eles estavam procurando um negócio para comprar. E aí tinha essa floricultura em São Entendi. Bernardo. Tá. E aí eles foram um dia conhecer. E a minha mãe lembra de ter passado o dia, assim, de ter comprado uma marmita para passar o dia lá, porque era Aham. longe, né? Conheceram, trabalharam um pouco, tá? E falaram, não, vamos comprar. E assim foram para São Bernardo. Entendi. Não foi- E aí, por ser perto, ficava mais fácil de fazer essas viagens pra praia. É perto, entre aspas, né? Pra ficar pegando marisco, talvez. Não, ir pra descer pra praia. A gente ia A gente ia pra... descer muito pra praia. muito. São Entendi. Santos era uma coisa... Eu acho que era porque gostava de praia mesmo. Mas a gente ia naquela antiga estrada, né? Pra praia. Né? Era Anchieta Aham, mesmo. aham. Então, era bem legal naquela época. Até a gente tem fotos da gente, assim, de muito coreano junto. De indo pra praia. Mas aí, sim, Parofando. o restaurante, então, vamos voltar quando a sua mãe abriu, apesar do seu pai já ter falecido, eu achei que os amigos dele devem ter, do Com tipo certeza, assim, Todos. né? Com certeza. Todos. Aquele sentimento de vamos lá. Com certeza. Tá. Mas foi aí que o restaurante começou. Todos os amigos do meu pai foram. A gente, aliás, assim, né? A gente agradece muito, assim, a colônia, ao Sondam, a igreja, né? Porque quando a minha mãe abriu, os nossos eram outros... Quando ela comprou, eram outros clientes e tal. Tá. O outro restaurante público. era um É. outro público, E aí, quando a minha mãe abriu, foram esses clientes da igreja, amigos dos meus pais, que Que levaram o levantaram. restaurante Entendi. adiante. Porque é difícil, né? O começo, né? Com certeza. Porque vocês Com ainda estão se certeza. ajeitando, então Sim. os clientes também precisam ter uma paciência, porque é muito normal se queimar quando você abre um Sim. negócio, por não estar preparado e a pessoa... Sim. Tanto que a minha dica é assim, pessoal, você acabou de abrir um restaurante, você quer muito isso, espera um pouco, porque até o restaurante se ajeitar, entender como funciona, Sim, vai demorar. Não demora. julgue logo de cara, né?
E assim, também a gente vem de uma família que as minhas tias também tinham restaurantes, né? Então pegou algumas dicas. Tinha essa coisa. O sonho da minha mãe foi se concretizando porque ela viu que era possível, Entendi. né? Porque restaurante não é uma coisa fácil, é difícil. Não, é matar um leão por dia. Todo mundo fala isso. Nossa, né? Mas E é mesmo. Não é... parece, muito trabalho. Parece fácil. Eu até falo assim, quando as pessoas falam que é fácil, eu acho isso bom, porque eu falo, puxa, então parece que, né? A gente tá fazendo bem. Tá fazendo direito. Mas não é fácil, é difícil, é trabalhoso, né? Você manter e tal. Mas como as minhas tias, quase a maioria, a gente tem, a minha prima tá no setor, né, assim, ainda, estavam no ramo, aquilo lá deu força também para minha mãe falar, puxa, é possível. Ela sozinha, né, mãe sola, né, tal. Então, e com a gente, né? Todo mundo entrou no meio. Meu irmão teve que trabalhar, todo mundo teve que dar um jeito. Todo imigrante, mundo né? Imigrante é isso. Uhum. E quando que vocês perceberam que, peraí, acho que o público tá mudando um pouco, porque agora tem não coreanos começando a vir aqui. Vocês lembram algum dia específico total. assim? Eu lembro total assim, vou falar do começo. No começo, eu lembro que na rua que a gente tava, tinha acho que só a minha mãe, não tinha nem o Assawan. Né? Não tinha. Tinha o da minha mãe. Tinha a minha mãe e mais 2 restaurantes tinha por judaicos. A Cecília e o Deli. E aí eu lembro das pessoas de brasileiros passarem na frente do restaurante e falar: meu Deus, que cheiro! Porque é forte, né? É forte e tal. Você coloca um doenjang na janela. E aí eu achava ruim, eu ficava chateada. Falava, poxa, né? A comida é boa. Às vezes o cheirinho é forte, mas a comida é boa. E hoje... As pessoas tinham preconceito de falar, ai, tem cachorro aí, tem não sei o quê. Você escutava vários, assim. Hoje eu vejo as meninas vindo pro restaurante falando, ai, que cheiro gostoso. E eu fico muito surpresa. As pessoas não coreanas. Não coreanas. Tô falando de brasileiros, de não coreanas. Eu fico muito surpresa e fico muito feliz. Eu acho que essa onda K-pop, dorama, tal, trouxe uma coisa, assim, um público. Mas você lembra quando assim, do tipo... Quando foi? Essa virada? Foi aos poucos, bem aos poucos? Ou teve algum... Foi futebol. Futebol? Futebol. Foi Copa do Mundo. Qual Copa? Do Brasil? Então, teve a primeira Copa do Mundo que começou, que foi da Coreia. Foi da Coreia e Japão. Tá, 2002. Você tinha aberto o restaurante em 2001. Acabado de abrir o restaurante. Não que abriu... O público não veio por causa disso. Mas, assim, a festa dos coreanos foi muito boa. Do Bom Retiro. Porque assistindo jogos de madrugada junto. E aí começou a dar... O povo ficou interessado no time da Coreia, Mas na Copa seguinte... 2006. Não foi um bom desempenho. Não, mas assim... Os repórteres começaram a aparecer no restaurante porque tava na Copa. Entendeu? Mas aí, acho que na Copa seguinte, a Coreia chegou num quarto de finais, alguma coisa assim, não foi? Acho que em 2010, eu acho que passou da primeira fase ou teve... Foi um desempenho bom, foi melhor, entendeu? Foi muito legal e o Bom Retiro fechava na hora do jogo e os coreanos a gente estava tudo de vermelho e fazia bagunça, mas fazia muita bagunça. E isso começou a chamar a atenção do povo. Foi o primeiro clique, assim, das pessoas. E aí, eu acho que é aí que começou o pessoal a ficar mais interessado na culinária e os repórteres também, a TV brasileira, brasileira começou a se... Deve ter sido nessa Copa de 2010, porque eu lembro que acho que no segundo semestre de 2008 tem uma grande feira gastronômica na Espanha e em 2008 o tema foi Coreia. E é uma feira mundial referência. Assim. Então, muitos chefes de cozinha do Brasil, especialistas da área, estavam nessa feira.
se apaixonou lá pela culinária coreana, porque quando um outro gringo fala, isso aqui é algo legal, ele diz, então deve ser legal. Aí volta pro Brasil e começa essa procura, né? Sim. Um pouco maior, assim. Ela virou uma comida um pouco mais gourmetizada, assim, por padrões dos críticos brasileiros. Era do tipo assim, é legal saber, você não conhece a comida coreana. É legal poder falar isso. Sim. Mas foi bem isso mesmo, porque até o público começou a mudar muito do restaurante. De 2010, mais ou menos. De 2010 para frente mudou bastante. Em 2012, por aí, o K-pop já começou a entrar devagarzinho nas adolescentes, nas meninas. Então, eu acho que em 2000 teve um show de K-pop aqui no Brasil. E acendeu a luzinha de algumas pessoas. Tá. E essas meninas se identificaram e começaram a seguir no YouTube, começaram a seguir. E aí essa gangue foi se juntando e foi virando uma coisa muito louca. Porque a fã de K-pop é muito louca. Você pode falar porque você é uma. Eu sou. Entendeu? Mas a fã de K-pop, elas são meninas apaixonadas, cara. É assim, sabe quando eu era adolescente, era apaixonada pelo Menudo? Tá. Elas são apaixonadas pela cultura inteira, do mesmo jeito. Até porque você gostava de Menudo, mas você não se preocupava se é Porto. O que as pessoas comem em Porto Rico? Exato. A proporção delas é muito maior. Então começou por aí. Aí quando teve quando a Copa foi aqui, no Brasil, o público já era diferente do restaurante e das ruas do Bom Retiro. Era muito brasileiro usando a camisa vermelha. Tá. E quando teve o jogo no Itaquerão, eu lembro que eu fui buscar uma turma na estação de trem da Luz. Uma turma de coreanos que pediram pra gente ficar com eles, pra dar comida pra eles no final do jogo. São pessoas que vieram da Coreia pra acompanhar a Copa e precisavam de guias. E estavam meio perdidos e tal. Aí tudo bem, fechamos o restaurante pra eles. Eu fui buscar eles. E fizeram uma festa na Luz, que tava tão bonito assim. Todo mundo vestido, todo mundo tocando pandeira, todo mundo tocando muito barulho. Fechou. Andaram. Tinha os ônibus esperando eles. Eles não foram de ônibus. Foram andando. Da Estação da Luz, cruzaram tudo aquilo lá, a Rua Prates e tal, chegaram no restaurante fazendo bagunça. E aí todo mundo na rua começa a se empolgar. Foi super legal. Entendeu? Aí eu vi que não tinha só coreano usando roupa da Coreia. Tinha muito brasileiro e era muito K-popers, era muito meninas. Elas queriam torcer pra Coreia por conta da Elas influência. achavam todos lindos. Elas queriam opar. Se achar um lindo, vão achar todos que são todos iguais. Olha que bom, né? Mas elas achavam... Aí ela começou a vir os streamers, né? Novelas. Elas tinham grupos de WhatsApp e você tava... Mas assim... Quando elas começaram a gostar de K-pop, ela falava pra você o nome dos grupos e tal, você sabia? Não, eu viajava, falava, gente, eu não sei quem é, pra mim mesmo, coreana, né? Eu olhava pras bandas e falava, nossa, parece tudo igual, a mesma música, a mesma dança, mesmo som, mesmo... Era muito complicado, até eu começar a me apaixonar. Como foi isso? Por que foi isso? Por que eu fui me apaixonar? Foi por causa de alguém. Foi por causa de... Sempre é. Na verdade, o BTS veio fazer um show aqui e foi no Allianz Parque. Eu já tinha visto coisas deles, mas eu não estava animada e tal. Eu ganhei o convite de uma amiga. Falou, minha filha não quer ir comigo, vamos. Falei, vamos. Puta, a mãe era fã de K-pop? Não, ela queria ver. Ela queria entender o que era. Era tudo curiosidade. Entendi. E ela falou, não tem melhor pessoa do que levar que eu, porque eu também era curiosa, também não sabia de nada. Mas é coreana. Era coreana. Ela também é coreana. Tá. Então nós fomos, nós duas, naquele show, e a gente saiu de lá apaixonadas. Muito apaixonadas. Mas vocês saíram apaixonadas pela mesma pessoa ou cada uma teve um favorito? Ela não é apaixonada por nenhum deles. Eu saí casada. O cara não sabe, mas você casou com ele. Ele sabe, claro que ele sabe. Ele vai saber. Ele tem o Instagram. Agora ele sabe. É uma loucura, né? Ele tem o Instagram dele. Agora, faz 1 ano que eles têm o Instagram. E eu já mandei mensagem pra ele bêbada. Mas do restaurante ou pelo pessoal? Pelo pessoal. Tá. Bêbada. Aí, uma vez, eu não sei, a gente juntou um monte de
K-popers e ARMYs, e a gente tava conversando e todo mundo mostrou as mensagens que elas mandam pro bias, tudo bêbadas. Todo mundo só tem coragem de mandar pra eles bêbados. Entendeu? Aí eu fui ver, eu falei, nossa, eu mandei. Quem que é esse cara? É o Jin. Foi o primeiro a entrar no exército? É o primeiro a entrar no exército, é o mais velho. Entendi. Não saiu ainda, né? Não, vai sair dia 12 de junho. Como é uma K-popper mesmo. É uma ARMY, não é uma K-pop, é uma ARMY. Suzy é ARMY total. Eu sou ARMY, mas assim... Com esse ano... Vem um pouquinho mais pra frente. O ano passado e esse ano que veio bastante banda de K-pop, e eu fui em todos. Eu dei um jeito de... Mesmo quando eu não conhecia bem o grupo ainda. Não conhecia nada. Tá. Eu saí apaixonada por todos eles. Saí apaixonada pela música, saí cantando, saí querendo mais e cada vez mais. E quando você percebeu que o bichinho do K-pop mordeu a sua irmã? Foi logo nesse primeiro show do BTS? Então, eu lembro exatamente assim. Quando ela foi... Ela falou que tinha gostado, mas não tava assim. Não tava. Tava reprimindo ainda esses... Esse sentimento. Aí eu comecei a falar assim, nossa, tô achando esse grupo interessante. Foi quando o BTS começou a tocar músicas em inglês, assim. Foi na pandemia. Deu um bom mesmo, né? E eu falei, puxa, olha só que eu também não conseguia diferenciar um do outro. Eu falava, né? Mas eu achava eles interessantes. E assim, eu não sabia que eles tinham tanta coisa na internet, assim. Aí você acaba conhecendo. É um mundo. Eu não conhecia nada disso. Foi um mundo mesmo que a gente entrou e eu comecei a... Nossa, aí você começa a conhecer a personalidade de cada um e você percebe que eles são... Você caiu nesse golpe. Eles criaram os personagens e vocês compraram ele. Caímos. E aí eu comecei a falar pra Suzy, nossa, que grupo legal. Quando eu falei isso, a Suzy já tava mergulhada. Calma aí, deixa eu te mostrar isso. mergulhada. Já tava com a camiseta. E nisso já tava no restaurante, assim, vendo muitas meninas que gostavam do grupo. Que já conheceu a Suzy dos fandom. E a gente foi no show e nós trocamos figurinha depois, a gente trocou fotos... Gritamos, choramos juntas, foi muito engraçado. E aí, de alguma forma, a gente acabou conhecendo as meninas que trabalham com a produção. E aí foi muito legal, porque elas dão convite pra gente. E aí eu comecei a trabalhar com o K-pop. Precisamos de gente que alimente os nossos meninos no camarim. Isso. E aí vocês faziam as marmitas do pessoal. Fazia marmita e aí a gente foi fazer o catering. Lá. O primeiro grupo foi qual? Você lembra? A marmita foi do JB sozinho. Quando ele veio sozinho. E aí eu ganhei o convite pro show. Então foi super legal, fui no show. Ele é tão bonitinho, você fica assim, não, ele comeu a minha comida. Ele foi super bonitinho mesmo. Porque eu fui no hotel depois e eu vi o quarto dele, assim, que Você viu o quarto do cara? Porque a gente tem que deixar comida nos quartos, tem que deixar entendi. direitinho. E aí elas mandaram que ele comeu tudo. E quando eles não gostam de comer, eles não comem. Mas ele comeu tudo e deixou tudo arrumadinho, assim. Ele era super organizado. Eu já tava preocupado com a comida. Na verdade, a gente falou, nossa, será que... Tava preocupado se eles iam comer, mas... Porque se o paladar do coreano ainda tá parecido com o daqui. É que a gente fez almoço, fez janta e fez pós-show. Então, esse pós-show foi que eu entreguei no hotel e estava mais preocupada, porque ia demorar e o restaurante fechou, né? Então, por isso que eu fui atrás, fui ver. Mas assim, comeram bem, fiquei feliz. Esse foi o primeiro entrega de marmita. Foi. E o catering foi qual? Foi do NCT Dream. Por que é o Dream? Porque teve NCT 127 antes. É que o NCT tem vários grupos, põe no Google. É um grupo Dream. grande. Mas antes disso, a gente foi... É os subgrupos, é isso? É, os subgrupos. Mas antes disso, a gente ganhou o convite pra ir no Super Junior. Foi super legal. Foi super legal. Acho que foi o melhor show do ano. Assim, foi muito bom. Fui com meus filhos amam K-pop, também amam. Eles já gostavam? Gostavam, só que assim, e eles me perguntavam. Aí você não sabia responder direito. Não, o meu filho virou, mamãe, o que é nega? Aí eu falava assim, nossa, por que eles falam, o que é, né, nega? E aí é tipo eu, né, e aí eles curtiam muito K-pop, eu nem sabia que eles curtiam tanto. Das bandas, eles falavam pra mim, né, com a gente conversando, eles começaram a falar de bandas de mulheres, de meninas que eu não conhecia.
Então era muito legal ficar conversando com eles sobre isso, assim. E aí nós fomos no Super Junior juntos. Nossa, foi muito legal. Mas no Super Junior vocês não foram a trabalho? Não, foi só pra curtir. Eu consegui enfiar todo mundo foi pra curtir. Foi pra curtir, foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito bom. Eles são muito legais, são muito bons. Foi assim, foi o show, foi muito legal mesmo. Pra dançar, pra bagunçar. Show, você já foi em algum show? Não. Não. Aliás, eu acho que quando moleque, teve alguns que vieram aqui uma época, não lembro qual que grupo que foi, mas não tão grande, mas assim, era um show só pros coreanos. Eu acho que eu lembro de ter visto. Eu queria muito ter ido no Epic High que teve, Foi né? maravilhoso. Então, eles são muito bons. É porque é um grupo que eu já acompanho, já Só tinha gostava. velho. Tinha muito velho, só tinha o pessoal, a galera da nossa idade. Assim, porque ele não é um grupo de K-pop, ele é um hip-hop, na verdade, e é um grupo mais antigo, e eles, né? Eles são casados, eles têm filhos, então é uma banda bem legal, assim, as piadas são velhas. E eles falam dos filhos deles. Então, eles falam isso no show? Falam. Durante o show, tem um stand-up lá no meio. É muito engraçado, eles são muito o show de K-pop é muito bom, porque eles interagem muito. É bem produzido, né? Não, é muito bem produzido. Assim, quando você vê, você fala assim, nossa, eles coreano. Não é à toa que faz sucesso. Sim, faz um negócio direitinho. Tem uma história por trás de tem tudo. Tem um começo, meio e fim. Tem é muito legal. Muito organizado. E é muito gostoso a vibe das pessoas que vão. E eles são, e assim, do público. Os artistas mesmo, eles são muito disciplinados. Não é, eles não são, não é... Não é zoana. Não é zoado. Não é uma coisa que... não. É muito bem feitinho. Tem aquele respeito com o cliente, com o fã, público, né? Com o público. Com certeza. Com a gente, que trabalha com eles. Mas assim, quando vocês falaram pra sua mãe assim, mãe, a gente tem que fazer um show com uns grupos de K-pop, aí ela foi tipo, tá ok. Foi nada demais. Não foi nada demais. Ela sabe hoje que vocês estão assim, imersos nesse mundo do K-pop? Ela sabe que é mundo meio louco. Ela fala assim, nossa, porque assim... Quando... Ela já tentaram levar ela no show? Já. Já. Porque toda vez que vou em algum show, eles perguntam se você quer convite pra sua mãe. Tá. Entendeu? E teve a banda agora, o grupo VAV que veio agora. Sim. Eles comeram lá no restaurante. Aí eles conheceram a minha mãe, e no dia a Sofia não foi, nem a minha mãe. Porque elas estavam cansadas e... Acho que você ia ter prova. Você senta mais perto pra cá. Ela ia ter prova, então eu fui sozinha no show. Quando eu cheguei no backstage... A primeira coisa que eles perguntaram foi da minha mãe e dela. Eles não queriam saber que eu tava lá. Então, assim, a minha mãe acaba conhecendo eles porque quando eles vão ao restaurante. E teve um grupo de pagode coreano que veio. O Telltale. E aí a gente foi meio que... Eles vieram comer uma vez, né? No restaurante. Eles vieram com... não tinha eles patrocínio, não tinha patrocínio, não tinha orçamento nada. apertado. Então a gente deu, né, ajudou. Mas porque nos outros grupos todo mundo paga direitinho. Sim. Tá. Sempre tem. Mas o Telltale foi um patrocínio que vocês fizeram. Porque é um grupo de pagode, não é um grupo de K-pop. É outro mercado. Sim, aí a minha mãe acaba conhecendo eles quando eles vêm. E aí, você sabe, ela percebe que, cara, os caras estão batalhando, né? Entendi. E o que não é uma comida comfort. Quando você... Já é para esses grupos grandes, quando eles vão pro restaurante, eles falam... Ai, eles ficam muito felizes. Ai, vou comer, sabe? Assim, porque... Olha... A comida, a Coreia e a comida é uma coisa... Eu já gravei com um monte de gente aqui que já não tem nenhuma ligação assim com a Coreia, a não ser a comida. Sim, é a última coisa que você não consegue cortar, né? Sim, então, e aí você... Mas é que a comida representa, né? O seu país, representa a sua alma. Mas eu acho que a comida coreana, ela ainda é um pouquinho mais forte, assim. Também acho. Porque como ela tem gostos e cheiros que você não consegue substituir com outras culinárias... Sim. Acaba ficando sendo mais... E ela é afetiva, né? Aquela coisa... Ela dá um conforto mesmo, né? Aquela coisa de... Ai, nossa, alguma coisa do meu país. Tipo, a gente teve um grupo aí... O último grupo que veio... O menino que veio... Eu não sei o nome do... Kim Young-jun. Kim Young-jun. Ele veio e o grupo já tava falando...
Quando eu coloquei o Banchan, Banchan na frente deles, eles só choraram. porque eles era Banchan. estavam pela América Latina e acho que eles não... Não tava comendo comida coreana com tanta frequência. Então eles ficaram tão felizes de comer comida Mas aí é fácil agradar os coreanos. Até eu vou saber cozinhar e agradar. Deixa assim comer comida coreana Por um tempo, e pronto. Com Vai ser a certeza. melhor comida coreana Mas que assim, eu é comer. divertido receber esse pessoal, assim, porque a produção, o time coreano é bem interessante de conhecer. As meninas, as maquiadoras, elas são... O pessoal do staff. O staff é bem mais assim... O artista é o artista, eles ficam na deles e tal, mas o staff, elas são muito divertidas, elas são muito engraçadas. Porque ninguém olha pra elas. Entendeu? Mas elas são todas loiras, todas coreana. Então, pra mim, eu fico super feliz de receber elas. Pra conhecer, assim... Trata igual como se fosse um artista. Não, assim... e elas são super acessíveis, elas querem conversar com você, elas querem... Vocês conversam em inglês, geralmente? Não, é o meu coreano quebrado com o coreano delas, com o inglês e o Vai inglês misturando quebrado, tudo. Vai fazendo pibimpau até se entender. E elas são muito... É engraçadérrimo, assim, eu morro de rir com elas. Quando te falam assim, vai vir um grupo coreano aí, você pode preparar uma janta... Aí você já tem um menu que você sabe que, tipo, todo grupo come ou vocês perguntam? Não, eles falam. Tem gente que pede antes, que... Tem gente que vai no restaurante e olha o cardápio e pede também. Não, então, a gente manda, ou alguém da produção sabe que tem no restaurante, já fala o que vai ter e manda pra gente, fala, eu quero tantos dias. Mas comida coreana? Não tem muita... Tipo, mas geralmente pede a mesma coisa, assim. Mas o pessoal, Eles- ou teve alguma vez que alguém pediu assim, nossa, ele pediu isso? Nada do que fora do eles comum. querem comer banchan, samgyeopsal, Tá. naengmyeon. Denjanjjigae, kimchi jjigae. Eles querem Eles ficam comer... felizes assim. Entendi. Mas nada. eles estão tão acostumados a ir em restaurante Coreano fora coreano da Coreia. fora que eles já pegam o papel, eles escrevem tudo o que eles querem Tá. e me dão assim. Mas eles pedem até os panchan, assim, tipo, Não, só os pratos principais. banchan Só o o prato principal. banchan Banchan. é a surpresa. Mas eles ficam felizes de experimentar o kimchi e gostar, né? Porque acho que é uma única coisa diferente, Ó, talvez. Eu costumo falar assim, que coreano mesmo, quando vai em restaurante coreano, dificilmente come bulgogi bibimbap, a não ser que você não tenha a frequência de comer isso em casa. Sim. Tipo, em casa a gente não come comida coreana. Então, quando eu vou no restaurante, eu vou comer bulgogi bibimbap. Tá. Mas a grande maioria que tem o costume de comer comida coreana em casa, quando for pro restaurante, dificilmente vai pedir isso. Sim. Não que seja impossível. Os artistas coreanos também é a mesma coisa, assim, do tipo, ou eles... Aquele trivial, acho que os carros-chefe dos brasileiros aqui é bulgogi Bulgogi bibimbap. bibimbap. Não, eles comem jjigae, Tá. sopa, Mas esses outros pratos que os coreanos samgyeopsal, costumam bossam, aqui coisas comer. assim. Coisas... O brasileiro, na verdade, as meninas brasileiras estão começando a comer bossam. É? Porque o Jungkook fez bossam num dos episódios. E todas elas querem comer bossam. É muito engraçado. Entendi. Mas você sabe que dorama e os K-popers lançam toda a culinária, né? Assim, eu acho que assim... Então, vou começar a pedir frango frito no Sokchon. Pois é. Já pediram. E vocês pensam nisso? Então, a gente pensa, mas assim... Tem tanta gente Boa já boa fazer que frango faz frito? frango, né? A gente A gente também... é tão tradicional a gente- também. Sim. Que- A gente também... eu sempre acho assim, que você tem que ir em qualquer coreano, né? Você tem que ir em todos os coreanos. E a gente... Somos poucos, né? E tem tanta gente legal que faz frango gostoso, sabe? A gente mesmo às vezes sai do restaurante e fala... Vamos pegar um frango, porque é uma coisa que a gente não tem. E a gente vai em 2 lugares diferentes Bem gostosos, hoje, assim. E os donos já conhecem a gente, porque Mas- não é uma vez E olha por como ano. é. Assim, gente, antes de gravar, eu passo para os convidados o que a gente vai conversar no sentido de, para quem não conhece o programa, o que vai ter o Thiago Soguei e as indicações. E eu já tinha avisado, no final eu vou pedir indicação de restaurante. E você assim, nossa, mas a gente não come fora e agora. E engraçado, aí, né? naturalmente, já saiu. Pois Já sei que vai sair 2 aqui. Já. Eu vou querer saber quais são esses de frango frito. Tá? A gente já tá chegando na parte final, mas mas antes disso, a gente já entra nesses assuntos das referências. Vamos só conversar um pouquinho mais de K-pop e comida. Tá. Tá? Agora que vocês estão acompanhando, mas assim, como tá tendo uma onda de vídeo shows, os grupos, acho que vocês estão tendo que fazer uma lição de casa do tipo, vai evitar o grupo. Nossa, quem que é esse grupo? Sim, Descobrir. sim. Isso Sim. É porque esse ano foi o ano do K-pop no Brasil, ano que vem também. ano que vem também, Tem um burburinho, que talvez, vai ter bastante show. que vai ter um festival. Um festival, é.
E aí vai trazer vários grupos. Vai trazer vários grupos. Entendi. Acontece sempre no Chile. E é o No Chile já tem um festival de K-pop? Music Bank. Sempre acontece no Chile. Ah, E ele teve uma versão no Brasil, no Rio de Janeiro. Tá. E essa mesma pessoa que trouxe tá pensando em fazer um aqui no Brasil o ano que vem. Entendi. E aí vai ser legal. Tá. Essa parte a gente precisa cortar porque é segredo? Não é nada, não tem nada fechado Não tem também. nada... Assim, é o quê? É um sonho. É o burburinho. Então, Tá. tipo, as meninas falam, o ano que vem vai vir Stray Kids e lá, e não acontece. Entendi. Entendeu? Mas Sempre tem isso. É o sonho de todas, né, Tá. que venha. Mas quem imaginou que a Twice ia vir? Entendeu? E Ivy vai vir. Mas você já conhecia o Twice? Já. Conheci, meus filhos meus sobrinhos. gostam Tá, do... já e garantiram o ingresso ou tô já esperando alguém dar de graça pra vocês? Já compraram faz... Não, nós... Eu não pago. Então, nós... Mas você vai fazer comida pro Twice? Talvez. Tá. Eu quero. Twice me chama, Twice. Twice chama a gente. Ó, eu sei fazer arroz, qualquer coisa, gente. Eu lavo uma louça se precisar. Tá contratado. Gente na equipe. Todo mundo fala isso pra gente. Quando a gente faz um show, eles falam: olha, da próxima vez eu lavo louça, hein? Eu posso ir lavar louça. Eu falo, tá bom. Mas assim, já vai ter o Twice, que é um grande show. Mas Sim, vocês não têm é. algum... Fora o BTS, que ainda tá nessa gap do exército, tem alguém mais que vocês gostariam? Porque assim, a gente sabe que tem várias ondas, gerações do K-pop, Que a né? gente gostaria que viesse: EXO, Tá, SHINee. tá. Mas assim, esses grupos, por exemplo, o EXO não, o EXO ele é contemporâneo ao BTS. O SHINee já é anterior, não? Mas assim... SHINee é segunda geração. Mas aí até essas gerações mais antigas você começou a ouvir e gostar? Sim. Ah, é? Aí tem algumas músicas que você fala assim, nossa, é verdade, antigamente tocava essa, eu nem dava bola e agora Não. tô gostando? Não, porque antigamente eu nem prestava atenção. Tá. Tava em Tudo outra... só como uma primeira vez. Entendi. Pra você também, Sofia? Assim, os grupos mais antigos você também chega... Então, você sabe que eu vou nos shows, eu acabo ganhando convite e tal, e eu vou sem saber nada. Eu vou e não sei nem quem era. Aí chega na hora eu falo, nossa, poxa, que som legal, sabe? Aí eu começo a procurar. E assim, a Suzy sabe mais o nome dos grupos e tal. Eu acabo gostando do som, eu falo, nossa, quem é? Mas tal. não me pergunta nome de música nem nada, entendeu? Passinhos? A gente tenta, né? A gente tenta alguns do BTS. Assim, Adoraria ter visto esses vídeos. É triste. Mas a gente já pensou em fazer uma aulinha, né? Né? Quem sabe? A gente não teve tempo, Quem mas sabe a gente grava um episódio dançando? Não sei. A gente manda pra movimentar o você. Instagram do restaurante. Quem sabe a gente se humilha, mas... Mas é gostoso. A gente foi agora, o último show grande que a gente foi do ATEEZ. Tá. E foi muito legal. Tava um frio, assim. Muito legal. Muito frio, mas Foi a gente... aonde? Foi no No Allianz. Foi o último... Uhum. Acho que o primeiro show grande esse ano de K-pop foi no Allianz. Foi do ATEEZ. E a gente não sabia nada deles. E no Entendeu? final, E no final nossa. você sai assim... Casada. Sim. Não sai casada porque eu não traio ninguém. Meu Deus. Ginha, Era eu te fiel. amo. Ó. Mas eu digo assim, que sempre a vibe é muito boa. E eu tenho uma outra coisa que eu falo, assim, que a gente vai nesses shows e a Suzy encontra várias amigas e tal. Eu tenho Clientes muitas do restaurante. eu tenho que me muitas vêm. amigas coreanas. Nenhuma me chama de Oni. Tá. Me chamam de Sofia, tal. Tá. Eu vou nesses shows, começa Oni, tudo A Suzy brasileiro. te chama Johnny? Não. Suzy nunca me chamou de Oni. E assim, elas todas me chamam de Oni. Eu acho de um carinho tão fofo. Eu falo assim, puxa, né? As Brasileiras, minhas não sei, meninas né? brasileiras chamam a gente de Oni São e fofas. Nuná. São Tá. fofas. É engraçado isso. Tem bastante gente que chama. Mas assim, eu acho que os meninos, os coreanos mais me chamam de Nuná do que os brasileiros. Eu acho que eles têm um pouco de. Tá. Mas as suas amigas coreanas, vocês conseguiram também contaminar com essa onda do K-pop? Não, Não? nenhuma. Mas é porque elas não tiveram oportunidade de ir num show, será? Ou você acha que será? precisa ir pro show pra se apaixonar assim? Elas. Olha, Só tem uma amiga minha que adora que eu coloco, porque ela tá acompanhando o que eu coloco e ela também é ARMY. Tá. Só uma.
O resto não compreendem, assim. Não, eu acho que o coreano tem uma coisa assim da idade, eu acho, que sabe, não é pra mim, sabe aquela coisa? Eu acho que elas têm essa coisa, imagina, essa Mas coisa... também eu acho que elas cresceram também aqui no Brasil, quando a gente também meio que dava aversão às Eu coisas acho que coreanas. é isso. É. Né? A gente fugia, Também. Aham. né? Isso. Aí eu não como kimchi, Aham. entendeu? Eu acho que era nessa que Não, cresceram. elas comem. Sim, elas comem kimchi, mas sabe esse negócio de falar, eu não falo? É isso que eu tô falando. Aham. Pode ser. Foi uma fase que a gente, eu acho que todos nós A gente tivemos. tenta esbranquecer. né? Eu acho que elas pode cresceram. E aí elas E também não... eu acho que é coisa da idade, tipo, essa coisa para os meus filhos, para meus Aham. sobrinhos e tal. E nossa, e com eles é tão mais legal, sabe? Foi muito legal, Muito legal, com eles. porque eles são da geração e você fica lá acompanhando eles. Você se sente mais jovem até. Eu saio quebrada. Super. Ele sai super, inteiro, a gente super. sai quebrada. Assim, falando, Eu já falei pra eles, ó, não vou mais em pista, hein? Não aguento. Agora show só em sábado, porque domingo a gente folga. É, Tá. tem que dormir, tem que passar o dia na horizontal pra cuidar do corpo, porque não dá. Entendi. Bom, a gente já tá, então, batendo tempo, só pra poder também não segurar demais vocês, porque vocês precisam voltar pro Sim, restaurante sim, pra sim, trabalhar. Né? Nem tudo é glamour. Bom, a Suzy fica mais um pouco, porque ela só vai pro caixa, a Sofia vai É antes. verdade. Tem que abrir a cozinha. Alguém tem que trabalhar, né? Pois é. A gente pede aquelas indicações no final, tá? Sim. Então vamos retomar. Eu vou pedir, inclusive, a gente costuma pedir a indicação de comida, o que você gosta de comer, onde dá pra comer, streaming, né? A gente nem chegou a falar das séries coreanas, mas se vocês assistem, quais vocês indicam, série ou filme, e música de noraebang, tá? Mas vou pedir uma quarta indicação abrindo uma oportunidade diferente agora, sim. Gente, vocês for para ir num show, vai dos shows que vocês foram, qual que vocês indicam as pessoas irem se tiver uma próxima oportunidade dos shows de K-pop. Então vamos lá, as indicações. Primeiro, comida, vai. Comida. A gente já falou dos frango frito, vocês podem falar dos pratos também, mas eu vou querer saber onde vocês gostam de comer frango frito. Olha, eu vou falar dois que a gente foi, porque eu não fui nos outros. Eu acho que os outros também E a gente poderiam repete nesses dois. Mas tem um na aclimação que chama Chicken to Go. Ok. Maravilhoso. Muito bom. Samuel, Tá. nota 10. E aí o Nanda Chicken, muito gostoso. Amazonas. Muito Mas vocês gostoso. costumam pedir normal, com o yamnyeon? Qual que vocês Meio a pedem? meio, Meio a sempre meio? meio a meio, muito Tá. gostoso. E meus filhos também acabam gostando. Eu quero provar os outros também, porque não tive oportunidade. Mas esses dois, nota 10, recomendo. E tem algum outro prato, algum outro restaurante que, às vezes, fechando o restaurante... Lá. Aliás, qual a indicação do prato do Sokchon que vocês dão? No Sokchon... A Sofia vai indicar o que é o mais fácil de fazer e a Suzy o que é o mais caro de cobrar, é isso? Não, eu acho que do Sokchon, eu gosto muito do Senson, que você gosta, Tá. e eu gosto muito de Obokun. Tipo, tá? Um pouco apimentado. É. A primeira indicação é uma pescada que ela é frita, ela é empanada, ela vai alguma farinha. Ela é empanada. Ela é empanada. E aí ela vai um molho de cotidiano por cima, assim. O molho de cotidiano temperado. É como se fosse o yamyeon chicken, só que versão peixe frito. Isso mesmo. Ok. Exatamente. Esses são os dois pratos que eu mais gosto, assim. E você, Sofia? Eu vou te falar que eu gosto do naengmyeon. Do naengmyeon. Eu também amo, né, minha? Porque assim, o caldo é feito com muito esmero, sabe? Você Dá trabalho, né? não fazendo propaganda, mas ele é mesmo, ele dá trabalho. Ele é toda a gordura retirada, aí só fica aquele consomê geladinho, sabe? Assim, Os brasileiros já estão conseguindo comer naengmyeon bem ou ainda estão estranhando? Quando vem brasileiro e come naengmyeon, eu falo, você já tá na fase 2, hein? Da comida. E assim... Eles começam... Quem gosta, gosta. O caldo gelado não é uma coisa pra eles. E o Macau também é duro. Mas assim, o bibi naengmyeon eles já gostam. Mas também acho mais fácil de... Eles gostam mais do bibi naengmyeon porque é mais fácil de comer. Uma vez eu levei um amigo que é filho de italiano pra comer naengmyeon e não quis cortar o naengmyeon. Falei, você vai sofrer pra comer esse naengmyeon. Não, já se viu cortar macarrão. Sim. Mas eu nunca corto. Haja dente, hein, gente? Não, a gente não corta, dá uma enroladinha. A gente come meio italiano. Todo mundo acha estranho o jeito que a gente come, mas a gente come igual, inclusive. Não dá. Mas a gente não chupa macarrão.
Tá. Não sabemos. Engasga. Fazer o- Eu já tentei, eu já engasguei feio. Assim, porque eu tentei gravar um vídeo. Quase morri. Mais fácil Não. dançar. O Nemel, ele é difícil, assim. No começo, ele realmente assusta, né? Porque Aham. você fala, nossa, macarrão gelado nesse caldo, nesse... Mas quando você começa a sentir o prazer mesmo de comer o Nemel, você fala, meu Deus, eu preciso. Aqui nesse calor agora também. Tá convidado, vamos lá comer o Nemel. Eu gosto. Foi de indicação também. da Morana. O Daniel do eu Soft também. Show. Ah, é uma delícia mesmo. Tá. Legal. Streaming, séries, filmes, vocês assistem? Além das músicas e dos artistas de K-pop já se apaixonaram também pelos atores. Sim. Ó. A Suzy assiste muito assim, eu não tenho muito tempo, né? Eu Tá. assisto, Mas eu gosto. assisto antes de dormir alguma coisa. Aham. E eu tenho meus atores favoritos. Tá, eu tenho. uma série que. Ou recente, o que você assistiu, que você gostou muito e que você indicaria pra sua irmã assistir. Ah, é que eu acabei de falar. Eu falei que ela tinha que assistir Pousando no Amor. Pousando no Amor. Acabei Porque- de assistir. Gostou? Muito. Tá. É Muito. muito legal. É muito Pousando bom. no Amor é Do começo ao assim, fim. eu acho que top 5 do mundo, eu acho. Pousando no Amor? Porque ele é top muito 5 bom. série do mundo. Tá. Ele é muito bom mesmo. Comparando com os outros, assim, a história dele é muito boa. Tá. Os atores são bons, assim. Ok. Agora eu vou falar de um Aham. filme que já saiu do Netflix, que chamava Saindam. Saindam. De acho. terror. Não. Não? Qual que Ai, é meu esse? Deus. É da escritora. Não, é de uma escritora. Ah, É tá, Saindam, tá. o nome. Não é uma série? É um filme? É uma É série. uma série, É uma tá. série. Tá, uma novela. Saiu já. Eu Aham. sempre falo que saiu e as pessoas falam, poxa, mas sabe por que eu gostei? Porque no filme. Na novela, É. desculpa, na série. Ela casou com uma pessoa que não deu certo, o marido era abusivo e tal, e ela tinha um companheiro, né? Essa escritora tinha um companheiro que acompanhou, pelo menos na série, na vida Aham. dela inteira, nessa luta, né? E eles nunca ficaram juntos. Não teve um beijo, Aham. nem no final. Mas você tava esperando que Mas- acontecesse? Não, Tá. Você entendia que não era uma relação. eu sabia, Mas era eu muito sabia. romântico. Aham. Mas era muita ternura. Então, assim, Devoção. muita ternura entre os dois, assim, sabe aquela e do cuidar, né? Então, eu acho que isso na novela coreana que é apaixonante. Você fala assim, puxa, você fica apaixonado pelo laço verdadeiro, né? Aham. Não precisa ter o beijo às vezes, mas Mas- aquele laço assim que não se desfaz é lindo. Outro que você tem que assistir que eu não assisti inteiro, ela assistiu inteiro, foi aquele Reply Ah, Qual? é lindo. Qual deles? 1988. 88. Que tem alguma coisa brasileira nele. O Você já quê? viu a roupa Tem. deles? Chama Brazilian Topoki, um lugar. Ah, sim, E a roupa sim. deles é de marca brasileira. Nico É muito engraçado você ficar prestando atenção verdade. nisso. Não, e no final, no crew, assim, tem uma bandeira do Brasil. É. Eu acho que tem alguém da produção que Eu acho que, Deve ser inclusive, brasileira. eu não lembro agora, mas tem uma parte que a menina ela fica encarregada de fazer aquela entrada na Olimpíadas com Sim, as bandeiras. sim, sim. Acho que também tem alguma ligação com o Brasil, eu acho. É verdade, tinha esses pontos. Essa parte é muito interessante pra nós, assim. Você que- sabe que o Reply é uma série, né? Então, não seria uma série, não. Na verdade, são 3 séries, sim. elas não são ligadas, Sim. né? E 3 anos diferentes. Aí tem a 97. O primeiro que 88. saiu foi 97, depois foi 94 e depois foi 88. Ah, sério? É, a ordem. Tanto que assim, eles saíram Reply 97, onde eles abordam a primeira geração do K-pop, que foi Ah, a que disputa legal. do Não assisti, eu H.O.T. preciso assistir. Aqui, acho que o 97, eu acho que acho que não tem mais nenhum dos dois no Netflix, só o 88. Mas o 97 Mas tem os streamers legais que a tem. gente consegue assistir. tem os alternativos, né? Alternativa. né? E aí legais, o 97, ele é meio bobinho, assim, né? Ele é um pouco mais infantilizado, na minha opinião, né? Minha esposa vai ouvir, ela vai me xingar, porque pra ela é favorito, porque tem lá o ator favorito dela nessa série. Tá. Quem é? Tá? Ah, eu nem sei o nome, é um que não é tão famoso aí, eu nem sei por que ela gosta dele. Eu não vou fazer propaganda à toa. Eu vou procurar agora Também. Quero ver quem é. Eu já falei o nome dele aqui várias vezes, é só Ingo, né? E aí depois. conheço. Ninguém conhece, só ela. Ah, tá bom, vou procurar agora. Vamos. Aí depois tem Aí depois saiu o Reply 94, que eu falo que é o mais divertido. Assim, Tá. eu achava que era, Tá. assim, ia ser o melhor, porque ele é muito bom, Tá. 94. E aí,
quando saiu 94, eu pensei, poxa, agora eles têm que fazer um Reply 2002, porque ele sempre aborda algum ano que foi muito importante na Coreia. Que eu achei super interessante. Eu achei que ia ser o 2002, assim, mas eles fizeram 88. E 88, assim... Foi a Olimpíada. Mas ele é muito bom, porque ele aborda muito a parte com a relação dos pais, Sabe por que eu vou falar uma coisa? 88, eu lembro que a Morana, minha prima, foi pra Coreia por conta do Miss Coreia e tal. E eu lembro que acho que meu pai também acabou indo, não sei por que ele foi também. Não sei por quê. E ele trouxe as coisas da Olimpíada, que a gente tem até hoje, uns pins assim. O Rodori, o tigrezinho. Naquela época eu lembro que meu pai falou assim, a Coreia vai mudar. Porque tinha essa esperança, sabe? Assim, a Coreia vai mudar, agora a Coreia vai. E eu sinto uma peninha, assim, dele não ter visto uma Samsung, uma LG, vir pro Brasil. Que eu falo assim, ele ia ficar gostando de K-pop. Ele ia ficar tão feliz. Ele ia ficar tão feliz de falar, pô, tem um carro da Hyundai aqui. Assim, ele não viu isso, sabe? Mas assim, eu lembro... Mas ele profetizou. Que em 88 ele falou, a Coreia vai mudar. E, de fato, aquela novela me faz muito lembrar eles naquela época, assim. Sabe? A minha prima, meus tios, meu pai, e o que a gente pensava da Coreia naquela época. Porque assim, a trama principal, obviamente, é o romance, né? Quem vai ficar com quem, mas no 88 os pais roubaram todo o protagonismo da história. É muito legal. É muito bom. Fofo. Aquele cabelo, aquele permanente. É uma série que faz chorar bastante. Você não chora em todos. Você não pode. Eu nunca fui pra Coreia, acho que se eu for pra Coreia eu vou chorar. Porque assim, muito. É engraçado que assim, você fala assim, você fica meio afastado. A gente morando em São Bernardo, você fica meio afastado, apesar de ir pros condados, você fica meio afastado da colônia. E aí você pega e fala, eu sou coreana, tal, aquela coisa assim. Mas quando você assiste um negócio dele, você se vê tanto ali mesmo que você não mora ali, sabe? Que você não esteve ali. Aí, nossa, eu choro sempre. Eu falo assim, gente, por quê? Aí tem as histórias que nossos pais contaram pra gente. A gente se identifica, deles, né? assim, muito forte. É bem legal isso. E aí, penúltimo, se te botarem numa sala... Vocês têm costume de ir pro Noreban? Adoro. E aí, então, eu pergunto ao contrário. Então, hoje só pode cantar uma música. Qual vai ser a música que vai cantar? Gente, só pode uma? Tem que ser uma facinha, né? Gente, é assim, é triste dizer, mas toda vez que eu vou, minhas amigas colocam Epiphany do Jim pra eu cantar. E é terrível, porque eu canto muito mal, mas elas põem, porque é a música da Oni. Tá. Só você pode cantar Só essa. eu posso cantar Entendi. essa. E elas põem sempre. Mesmo eu cantando todas essas vezes, não melhorou. Tende a piorar. Eu sou muito ruim. Bom, Gente, mas vamos insistir. Eu não consigo pensar numa música. Você sabe que é uma angústia você ir pro Noreban, porque você quer cantar tudo. E aí você procura, e teve um que a gente foi que tinha que ficar procurando no YouTube, que era pior ainda, porque você tinha que lembrar da música. Eu canto todas, eu não tenho uma específica assim. A gente tenta cantar. Aquela que fala assim, quero que você tire a nota mais alta pra ganhar um prêmio. Qual que você acha que você ia poder cantar? Puxa vida, você sabe... High School Musical. Você sabe que eu vou te falar uma coisa antiga, assim. Quando meus amigos aqui no Brasil casaram e tal, eu lembro que a gente colocava umas músicas. E todo mundo ia no Noreban depois. E sempre colocava aquela música Hand in Hand. Também. Sabe? Então, essa aí... É a música da Olimpíadas. É da Olimpíada. É uma música que não erra, não desafina e todo mundo canta. Ficamos focados em 88 nesse episódio. Mas assim, se você pensar dos nossos amigos na época, nossos amigos casaram, a música da moda naquela época de cantar no Icha era Manam. Tá. Entendeu? Eu cantei esses dias. Que coisa triste. Mas as K-popers não devem conhecer Manam, né? Ninguém conhece. Aí nessa hora que surge a Oni pra cantar. Ainda bem que é Oni, né? Que não é outra coisa. Agora, por último, então, pra poder liberar vocês pro restaurante, se pudesse ter voltado lá pra 2022, se você já sabe todos os shows que vão ter de lá pra cá até 2023, vocês têm que ir nesse show porque esse show foi bom, esse show vai ser bom. Assim, qual o show que vocês teriam indicado pra alguém? Super Junior. Total. Super Junior. Suju.
Muito legal. Eles estão velhos, Eles estão velhos, mas eles são carismáticos. Eles têm um contato com você diferente dos outros grupos. Tem um gordinho que dança, né? Muito! Tem um gordinho lá fofo, tem um que parece o Elvis, que tem é maravilhoso. Tem o nosso primo, o que tá naqueles ilhados, ou solteiros ilhados. Tem um que é apresentador. Eu não sei qual. Que ele é um dos comentaristas dos programas. Isso. Ele é primo de vocês? Não, a gente chama ele de primo porque ele tem o mesmo sobrenome. Todo mundo que é Joe é nosso primo. Entendi. Mas ele também, ele é da banda. Ele também canta. Então, ele canta bem. Todos, né? Mas assim... É o mínimo pra poder fazer parte. E eles terminaram cantando Michel Teló. Tá. Tem coisa melhor? Tá batido já isso. Tá batido, né? Mas quem nunca viu, eu nunca tinha ido no show deles e não tinha seguido eles em nada. Foi assim, a gente foi. Foi muito bom. E foi, sim, surpreendente. Foi muito bom. E vou te falar, todo mundo que a gente encontra que foi, fala... Foi muito bom o show. Foi muito bom o show. Entendi. Bom, se o Super Junior voltar, vou tentar dar essa chance pra eles, ver se eles me conquistam. Me chama, Super Junior. Mas assim, eu acho que o V&V também vale a pena ir. Todos eles tiraram a camisa. Foi ótimo. Tá. É bom que você já dá o briefing do que a gente pode esperar. Então tá bom. Mais uma vez, assim, muito obrigado pelo tempo. Por ter atravessado o Bom Retiro nesse calor que tá hoje. 40 graus. Uniformizados. Uniformizados. É a roupa que vocês usam nesses eventos, né? Quando a gente vai, é muito bom, assim. Você fala assim, um show perdível, mas todos eles são muito bons. Todos valem a pena. Todos os shows a gente sai apaixonada, você não tem ideia. É bom. É muito bom. A gente entende por que as meninas gostam. Entendi. É genuíno. Imagina elas, então, que já gostam, já acompanham há muito tempo. Isso. E aí tem a oportunidade de ver pela primeira vez, assim, né? Sim, e por isso que elas ficam horas na fila. A gente olha e fala, nossa, assim, elas ficam fã horas. mesmo. Não é brincadeira, elas dormem na fila. Não, mas o fã de K-pop é um fã muito especial. Não mexo com elas. Não. Elas são especiais. É isso então. Mais uma vez, muito obrigado. Fica aqui portas abertas. Quando quiser contar qualquer novidade, qualquer fofoca. Eu não gosto, mas faz parte, tá bom? Ainda bem que você não gosta. Na fofoca a gente tem que cortar tudo. O negócio... Não. Então tá bom. E muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos no próximo episódio de Kyopocast. Valeu. Valeu.